Vamos então nos recolhendo. Senhor, de bondade, misericórdia e amor, iluminai-nos com os reflexos puros da vossa bondade. Dai-nos, Senhor, a lucidez para pormos em prática tudo quanto aqui aprendemos, para vivenciarmos o Evangelho do Divino Amigo. Dai-nos, Senhor, a serenidade para que os nossos pensamentos, sentimentos e emoções sejam de acordo com a Tua vontade. Direciona, Pai, as nossas mãos para a prática do amor, para a prática da caridade, para a construção de um mundo melhor. Põe nos nossos corações a resignação, Senhor, para darmos o testemunho da nossa confiança, do nosso amor na Tua vontade, para que tenhamos a certeza de que estás conosco todas as vezes que a dor bate à nossa porta. Nós te pedimos que nos proteja de todos os males que há no mundo, e quanto aos males que ainda existem no nosso coração, nós te pedimos, fazei-nos conhecê-los e vencê-los a todos, a fim de nos tornarmos filhos dignos do Teu infinito amor. Nós agradecemos as bênçãos que sabemos aqui são derramadas. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Na tarde de hoje, nós temos a companheira Isolé Matolini, que nos traz o tema, o papel da mulher, segundo o Espiritismo. Ela é uma trabalhadora aqui da Casa de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Jesus nos envolva no seu amor. 8 de março de 1857, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, numa fábrica têxtil que existia na época, 129 mulheres paralisaram as suas atividades, cruzaram os seus braços, com o objetivo de reivindicarem uma redução de 16 horas de trabalho diário para 10 horas dia. Também reivindicavam equiparação salarial com os homens, bem como uma condição digna dentro do ambiente de trabalho. Foi a primeira greve norte-americana conduzida somente por mulheres. As operárias foram violentamente reprimidas pelas autoridades e pelos patrões, refugiaram-se dentro da fábrica, as portas da fábrica foram trancadas, a fábrica foi incendiada e as 129 operárias morreram queimadas. Em 1910, em ocasião da segunda Conferência Internacional Socialista em Copenhague, foi aprovada uma resolução que estabelecia o dia 8 de março como o marco de luta pelo reconhecimento dos direitos da cidadania feminina. Com o passar dos anos, a data passou a ser comemorada em vários países do mundo. E a ONU, então, somente em 1975, então foi oficializada este dia pela ONU, que é o Dia, então, Internacional da Mulher, né? Nós estamos nessa semana, por isso o objetivo de nós trazermos esse assunto para a reflexão hoje e mais alguns dias da semana. Então, o dia 8 de março ficou registrado como um dia dramático na história da humanidade. Não é fácil
nós entendermos as ocorrências da história que envolve a figura da mulher ao longo dos anos. Vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos chegar lá na era pagã para vermos um pouco, para conhecermos um pouco a história. A era pagã era uma era onde se adoravam, se acreditavam em vários deuses antes de Cristo. Então, esta era teve a superioridade de conhecer e cultivar a alma feminina. As faculdades da mulher naquela época se expandiam livremente. Ela era sacerdotisa, ela fazia parte dos ensinos especiais da época, ela era considerada a fada protetora do lar, o gênio do lar. Mas essa benéfica influência da mulher que irradiava sobre aquela época, sobre o mundo antigo, ela foi destruída com aquela lenda bíblica que nós todos conhecemos, da queda original. Segundo as Escrituras, ela é responsável pela queda de Adão e também pela queda de toda a humanidade. Assim, nós vemos durante muitos séculos a mulher sendo menosprezada, sendo excluída dos ensinos superiores, excluída do sacerdócio. Passa a ter uma educação acanhada, passa a ser ingênua, ela passa a ser supersticiosa, ela era constrangida, ela é menosprezada, ela era constrangida, não tinha mais opiniões próprias, ela foi espizinhada e o seu caráter foi obscurecido. No século V, depois de Cristo, dizia-se que a mulher era de origem má, que ela era culpada por todos os males, porque nas Escrituras consta que ela aceitou as sugestões da serpente e desviou Adão da obediência de Deus. Consta na história também que durante o concílio de Macon, lá em 586 depois de Cristo, num congresso na França, discutia-se se a mulher era provida ou desprovida de alma. Discutia-se se a mulher tinha ou não tinha alma. Chegou-se a cogitar a possibilidade de a mulher não ser humana. Mas daí chegaram à conclusão de que ela foi criada para servir aos homens. Aí nós vamos agora para o século passado e vamos chegar na época da codificação do Espiritismo, e Kardec, então, na questão 818 do Livro dos Espíritos, questiona a espiritualidade. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Aí há respostas que nós temos da espiritualidade superior, do predomínio injusto e cruel que sobre elas assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Portanto, a situação da mulher na civilização contemporânea foi muito dolorosa e muito difícil. Nós temos na Idade Média a igreja que também não entendeu os maravilhosos poderes da mulher, que ela era mediadora entre o mundo visível e o mundo invisível. Ela foi considerada feiticeira, bruxa, sem alma, encontrando centenas delas a condenação à morte, principalmente na fogueira. O catolicismo também não entendeu a mulher
os seus monges e padres vivendo no celibato, né, que não casavam, né, se mantinham solteiros, eles não compreenderam, longe da família que eles viviam, eles não compreenderam e não puderam apreciar o poder e o encanto desses delicados seres, porque eles foram afastados da família, eles eram afastados da família. Não foi compreendido que é dela que provém a vida, que é ela a fonte da vida, que é ela a regeneradora da raça humana. Sem ela, a humanidade não subsiste e não se renova. Essa renovação da humanidade só acontece pelo amor e pelos cuidados da mulher. É essa a função principal que desempenha a mulher no domínio da vida. Tal seja a mulher, tal é o filho, tal será o homem. A mulher, desde o berço, é ela que desde o berço modela a alma das gerações. Hoje, nós ainda vemos que nem sempre a mulher é respeitada. 1000 perigos a cercam. Se ela fraqueja, dificilmente encontramos mãos amigas para socorrê-la. A corrupção dos costumes fez da mulher a vítima do século passado. A miséria, as lágrimas, a prostituição foi o destino de um grande número de mulheres do nosso século, ainda desse século, mas principalmente do século passado. Mas uma reação já vem ocorrendo. Então, sobre a denominação de feminismo, nós encontramos um movimento que se acentua legítimo em seus princípios, mas um tanto exagerado com relação aos seus objetivos. Porque, ao lado das justas reivindicações do feminismo, ele anuncia propósitos que fariam da mulher não mais uma mulher, mas uma cópia do homem. Precisamos entender que o homem e a mulher nasceram com funções diferentes, mas que se complementam. Encontramos os materialistas, os imediatistas, que não ponderam senão um organismo físico, fazendo da mulher um ser inferior e o lança à sensualidade. Desaparecem as virtudes domésticas, a discórdia adentra aos lares, o adultério se introduz, a família se dissolve, a felicidade se aniquila. Mais uma vez, nós encontramos uma geração desesperada, incrédula, desiludida. Nós vivemos numa época de muitos desencontros, na qual a figura feminina é explorada de absurdas formas, desde a exibição do corpo, gerando imagens deletérias, através de leituras que fascinam, pois mostram caminhos de poder e de independência. E dificilmente mostram roteiros de equilíbrio ou sensatez, para que possamos caminhar com segurança. Quantos depoimentos, quantos desabafos, quantas comunicações mediúnicas de mulheres que foram famosas aqui na Terra, que imploram, que se encontram no mundo espiritual em estado de perturbação, que imploram auxílio e vêm alertar a todos os que leem ou ouvem as suas comunicações que não devem se iludir a respeito da beleza, da fortuna, do poder e do sucesso. E nos dizem que tudo isso dá popularidade, mas a popularidade é um trapézio no qual poucas criaturas conseguem dar espetáculo de grandeza moral.
no dia a dia. Muito poucas criaturas conseguem fazer isso. Infelizmente, o ser humano, ou nós, ainda nos deixamos levar pelo brilho das facilidades do mundo. E não temos tempo, nem disposição para questionarmos, para refletirmos, para buscarmos informações, conhecimentos a respeito das coisas da alma, ou da vida real, que é a vida espiritual. E quando do retorno ao mundo espiritual, compreendem o quanto é difícil no plano físico entender a missão da mulher, que é o de amar os filhos e edificá-los moralmente. E nos perguntamos: como evitar que os seus filhos adentrem no caminho sensual, fascinante e atrativo da moda da época? Como agir perante a TV, revistas, internet, livros, que estão ao alcance de todas as crianças, e não só dos adultos também, sem crivo, sem fiscalização? Como fazê-los entender a necessidade de selecionar os seus divertimentos, o seu lazer, para que não se afundem no lodo dos gozos perturbadores ou nos jogos de azar? Como a mulher mãe pode conduzir os seus pequenos para Deus, para a natureza, para amar a natureza, ou respeitar o seu próximo? De que forma evitar que os filhos não sejam consumistas inveterados? Nós temos a magia das propagandas, que é capaz de atuar sobre o psiquismo de todos nós. Agora imaginem das crianças. Se eles nos fascinam os adultos, imaginem as crianças. Nós encontramos mães que se culpam por trabalharem fora de casa. Mães que se atormentam por não terem os recursos financeiros para proporcionar aos seus filhos melhores estudos ou melhores condições de vida. Encontramos mães aflitas, esposas, que preocupadas com a conduta do companheiro, pois os filhos estão sempre atentos ao exemplo dado pelo pai. Como? De que forma? De que maneira? Quantas vezes nos encontramos com a cabeça entre as mãos a nos questionar? Não existe, o nosso filho não vem com um manual de explicação, como uma TV que vem dentro da caixa e nós lemos o manual e nós montamos a TV. Não tem um regulamento, não existe um roteiro, não existe um procedimento para isso. Não existe. E o que fazer? O Espírito de Verdade nos diz que a tarefa delegada por Deus à mulher é até mais importante do que a do homem. Isto não quer dizer, depois nós vamos ver na continuidade, que o homem não deve e tem que participar, sim, da educação e da vida dos filhos. Mas ele nos diz que a função delegada, a tarefa delegada à mulher é até mais importante da do homem. Por quê? Porque cabe a ela o conduzimento dos homens, dando-lhe as primeiras noções de vida. Sabemos que Deus ama e, acima de tudo, sustenta a todos nós nos momentos mais difíceis. Nós precisamos, então, acreditar, confiar, sintonizar. E aqui, quando nós falamos em sintonizar, entra a prece. A importância da prece quando temos dúvida sobre o que fazer, como agir. Porque quando nós pedimos com fé,
Nós somos, através da intuição, nós vamos receber como fazer e o que fazer, para cumprirmos com essa tão grande missão que é o de ser mãe. Nós vemos na maternidade a plenitude do coração feminino, que norteia o progresso da humanidade. Concepção, gravidez, parto, devoção afetiva, representam estações difíceis, mas também muito belas na vida de uma mulher. Não importa a condição social da mulher, todas, sem exceção, precisam cultivar a paciência, carinho, renúncia, entendimento para levar a bom termo a grande missão que foi assumida no plano espiritual. Nós sabemos que existe a maternidade esperada, programada, sonhada, mas também quantas maternidades não esperadas, quantas aceitas, quantas hostilizadas, quantas desamparadas. É uma mistura de alegria e sofrimento, de missão e prova. Precisa-se entender que é junto dos filhos que a mulher encontra as mais extraordinárias oportunidades de avançar em espírito. Através do empenho da mulher mãe, que ela influi sobre a vida dos seus, para o bem ou para o desequilíbrio. Trabalhar fora, sem problema nenhum, mas sem mergulhar naquela mania de fuga do lar. Como nós conhecemos muitas mulheres. Vou trabalhar para não me incomodar com meus filhos, com o meu lar. A responsabilidade da mulher continua. Ela deve ter consciência que terá que reservar tempo para os pequenos dentro do lar. Temos inúmeros exemplos de mulheres que dedicaram as suas vidas à pesquisa, à ciência, às atividades, que trabalharam fora do lar, mas que quando dentro do lar, elas dedicavam os minutos com qualidade para os seus filhos. É missão da mulher mãe proporcionar para os filhos cuidados de mestra e de irmã. Amar os filhos de enfermeira também, né? Nós temos, e de mãe, resguardando-os pelo menos desde pequenos, quando eles ainda estão pequenos, de participar dos conflitos e dos tormentos da terra. É importante amar os seus filhos, sim, sem o excesso de proteção. Outra questão importante é vestir, alimentar com sobriedade e simplicidade, evitando que eles adentrem a um mundo de extravagância e consumismo. Ajudá-los no processo de seleção dos lazer, dos divertimentos, com a finalidade de se sentirem úteis e bem. Incentivar para as artes, para os esportes sadios. Outra questão muito importante é religá-los com Deus. Importância grande que desde pequenos, desde bebês, desde antes mesmo do nascimento, comece a educação desses bebês. Nós temos aqui na casa, como foi falado aqui no início, né, a educação de bebês. A importância de desde pequenos terem esse conhecimento, essa informação. Procurar trocar as noites de reuniões da futilidade por os minutos ao lado dos filhos. Outra questão importante. É preferível, em determinados momentos, dizermos não para o nosso filho, mesmo que ele chore, do que termos dito sim, porque amanhã nós podemos colher os frutos amargos do sofrimento
e do remorso por termos dito sim. Temos que aprender muitas vezes a dizer, porque o Pai, como Deus sabe, Ele vê o abismo que nós vamos cair ali na frente. Os pais também, conhecendo os seus filhos, sabem que aquele não, naquele momento, é necessário. Qual é o papel da mulher mãe, então? Conversar com o seu filho. Ouvir as suas opiniões, as opiniões sobre a vida, sobre as pessoas, sobre os fatos, esclarecendo equívocos, fazendo recolocações quando necessário, explicar, caminhar com ele pelas vias do discernimento. Conhecer os ambientes em que os seus filhos vão, não com o objetivo de fiscalizá-los, mas sim para saber com quem estão e onde estão, para demonstrando dessa forma interesse pelo acerto deles com relação à vida. Orientar sem imposições. Corrigir sem agredir. Nós sabemos que a agressão não levanta ninguém. Agora o amor, sim. Evitar o mutismo. Aquele gelo que muitos pais dão aos seus filhos. Vamos chamar para conversar. Não torná-lo adultos antes do tempo. Não tem necessidade de fazermos isso. Deixe ele ser criança. Ele vai ter tempo depois para ser adulto. Caminhar ao lado dele nessa estrada apertada. Mas deixe-o chegar aos seus objetivos com os seus próprios pés. Mostrar o abismo que está na frente, mas deixe-o ir, a fim de que possa testar a fortaleza do próprio caráter. Ensinar a orar, mas a ele compete. Ai, reze por mim, mãe. Não, vem aqui, vamos rezar junto. Ai, peça por mim, mãe. Pai, vem aqui, vamos orar junto. Mostrar a vida, mas deixe-o que ele viva a própria vida. Falar das trevas, dizer o que existe de equívocos, mas dê a luz do conhecimento para ele. Mostre o lado bom e positivo da vida. Ensinar, principalmente através do exemplo, o trabalho. Mas não vamos desenvolver nele a inutilidade. Qual é o problema do nosso pequeno arrumar uma cama, tirar as louças depois do jantar ou do almoço, ou ainda fazer pequenas atividades domésticas? Nós temos que tirar dos nossos filhos homens aquela ideia de que é serviço de mulher. Lembrar que nós estamos preparando os nossos filhos para os momentos difíceis da vida, porque nós não conhecemos o amanhã. Vamos fazer uma reflexão. Quantas vezes nós não participamos dos equívocos dos nossos filhos porque não tivemos a coragem de dizer não? Ou não tivemos a coragem de evitar, de permitir ou de dar alguma coisa? A luta da mulher de hoje não é mais o de conseguir 10 horas de trabalho por dia, como foram as que morreram queimadas em 1857. A missão da mulher hoje é entender que a grandiosa missão dela é ser mãe, esposa, companheira e educadora. A mulher tem nas mãos a chave de controle do mundo. Muito depende do que elas fizerem com os seus filhos, estes vão fazer com o mundo. E o que o Espiritismo tem a nos dizer sobre a mulher? Ele restitui à mulher o seu verdadeiro lugar na família e na obra social, indicando-lhe a sublime função que lhe cabe desempenhar, que é na educação e no adiantamento da humanidade. Faz mais, reintegra na sua verdadeira missão de mediadora predestinada, verdadeiro traço de união que liga as sociedades da terra,
ou do espaço. Considera a missão da mulher como uma das mais sublimes e grandiosas. Se a escola instrui, o coração materno educa. Mas nós temos num livro, que eu estava, Chamamento à Mulher, que diz o seguinte, que a mulher, no Evangelho, no Estudando o Evangelho, tem um chamamento muito importante da mulher com relação à questão do feminismo. Ele diz o seguinte, que a mulher está competindo e rivalizando com os homens, principalmente nos excessos. Ela vai se habituando fora de casa. Está desta maneira postergando de forma imperceptível o mais sublime e inadiável direito que o matrimônio e a maternidade lhe concede. E diz mais, que abre mão perigosamente do mais belo atributo com que Deus a investiu, o de educar os filhos. E diz que acaba transferindo, infeliz e desnaturada transferência, nos dizem os espíritos superiores, essa divina atribuição a babás e auxiliares, muitas delas desprovidas de qualquer sentimento afetivo com os entezinhos que a mãe invigilante lhe põe nos braços. Quantos exemplos nós temos, vemos, lemos, ouvimos a respeito de tragédias com relação a essas babás e auxiliares. O Espiritismo tem como missão, neste campo, fixar o elemento feminino no lar, evitando que esse se esvazie por completo. Fazer com que a mulher compreenda que é no lar, que o lar é a primeira sociedade, é a primeira escola que a criança conhece e da qual participa. Que a sua missão é grandiosa, inadiável, séria e divina. Existem mulheres, e podemos dizer um grande número delas, que não sabem nada dos seus filhos, dos seus problemas, das suas necessidades e das suas deficiências. Não conhecem. E depois, mais tarde, quando vão colher os frutos amargos da sua plantação, se questionam como isso pode acontecer. O Espírito Emmanuel nos diz que o feminismo legítimo deve ser o da reeducação da mulher para o lar, nunca para uma ação contraproducente fora dele. Um outro ponto que o Espiritismo vem nos trazer é que ele não deseja de forma alguma violentar o livre-arbítrio de quem quer que seja, homem ou mulher, mas esclarecer que é o verdadeiro papel do Espiritismo, o verdadeiro papel de cada um, mostrando os males e as consequências do desamor no lar. E diz mais, que seria infantilidade negar que mulheres ilustres, em toda a época da humanidade, contribuíram para a ciência, para as artes, para a filosofia, para a religião. Não podemos negar isso, mas preciso é que se entenda que a verdadeira missão da mulher é proporcionar as primeiras e mais importantes lições de sensibilidade, carinho, amor, compreensão. Também encontramos muitas mulheres que precisam estar fora do lar, sim, por diversas razões. Nós sabemos disso. Mas que quando junto aos seus filhos, elas dão os melhores minutos, os minutos que elas dispõem com muita qualidade. E isso é de importância fundamental. O Espiritismo vem reerguer de novo a mulher, vem associar-se novamente à harmonia do universo. Conforme nos dizem os espíritos superiores, a mulher tem os mesmos direitos que os homens, mas funções diferentes. Elas, com a sua sensibilidade, estão preparadas para desempenhar junto aos filhos a sua função de maneira mais intensiva. E isto não quer dizer, agora vem
um chamamento aos pais. Isto não quer dizer, está escrito, está lá no livro do Raul Teixeira, no Vereda Familiar, o pai não pode colocar sobre os ombros da companheira mãe a responsabilidade de sozinha conduzir o lar, educar a prole, acompanhar os passos dos pequenos e dos mocinhos. O pai precisa, sim, estar presente onde se torne necessário. O pai pode e necessita, na condição de genitor, participar, como a gente já falou, da condução desses pequenos. Se sabemos que a geração futura, que a geração de amanhã é o resultado das gerações de hoje, só depende de nós a melhora do mundo. Depende do que nós fizermos com o nosso filho e este fará com o mundo. Se a mulher entender que a missão delegada por Deus a ela é sempre de caráter especial, sublime, ela não se perderá nos vales das sombras do mundo, nessas ilusões do mundo. Eu gostaria de finalizar dizendo que a mulher não deve esperar o dia 8 de março de cada ano para lembrar que houve no passado mulheres que lutaram, que morreram por um ideal. Mas devem sim, todos os dias, lembrar da missão que elas têm aqui na Terra e que assumiram no plano espiritual, o de ser mãe, educadora, companheira, esposa e exemplo. Que Deus nos abençoe, nos ajude para nós, principalmente mães e mulheres, possamos voltar, chegar do outro lado e não sentirmos a dor, o remorso de não termos feito o que deveríamos ter feito. Obrigada pela atenção de vocês. Tenham uma boa noite. Nós te agradecemos, Isolema, pela mensagem. Agora teremos a prece da Ana. Logo após a prece, iniciam os trabalhos de passe. Pedimos que